Plano de contas. O que é o plano de contas aqui dentro do SGLog? Plano de contas é a classificação das despesas e receitas dentro do sistema. Todo lançamento que você faz no financeiro, você tem que classificar esse lançamento. Então, aqui no nosso plano de contas, nós temos aqui os grupos. É um plano de contas de 3 níveis. Então, nós temos os grupos, temos as contas e temos aqui as subcontas. As subcontas vocês podem usar ou não. Quando o plano de contas às vezes fica muito detalhado ou muito grande, vale a pena você criar as subcontas para que o seu relatório, a sua DRE não fique muito grande. Se uma DRE ficar muito grande, ela será difícil de analisar. Então vamos lá. Aqui nós podemos verificar que os grupos pintados aqui de vermelho são os grupos de despesa. Tá aqui, ó, grupo de despesa. O grupo pintado de laranja é um grupo de investimento, que também é uma saída, despesa é uma saída de recurso, investimento também é uma saída de recurso. Mas em determinados relatórios, a saída de recurso não é necessariamente uma despesa. Então, em algum relatório lá, nós vamos fazer, através disso, a diferença de alguns resultados. Então, aqui, pintado de verde, nós temos as receitas. Quando você cria um grupo, você primeiramente define, você define se ele é um grupo de despesa, receita ou investimento, e você dá um nome a esse grupo. Dei o nome a esse grupo vai abrir vazio, sem conta nenhuma, e a partir daí eu posso criar minhas contas. Eu sempre clico em cima do grupo, primeiramente, o sistema fica marcado aqui de branco, ó. Eu sempre clico no grupo e a partir daí eu começo a lançar aqui as minhas contas orçamentárias. Eu posso lançar aqui despesas com armazenamento. É apenas uma simulação. Então eu criei aqui essa despesa com armazenamento. Então ela pertence aqui ao grupo de outras despesas. Cada conta orçamentária você pode ainda parametrizar ela. Você pode definir se ela é uma conta, se ela entra a custo, ou seja, uma despesa ela pode fazer parte ou não do cálculo da despesa da empresa. Vou só dar como referência os lançamentos de transferência de numerário, transferência de recursos de uma conta para outra. A transferência ela é uma saída, mas ela não é uma despesa. Então, se essa conta aqui fosse de transferência, eu colocaria aqui entra a custo não. Então, a pessoa que gerencia o financeiro, ela é a grande responsável por parametrizar as contas orçamentárias. E essa parametrização vai impactar diretamente nos relatórios. Eu posso definir também se isso aqui entra para o cálculo de rentabilidade do veículo, se isso é uma caução lá do contrato, se é uma despesa fixa ou variável, se é uma conta de desconto, se essa conta aqui é usada em ordem de serviço, se é usada em compra. Lá na tela de ordem de serviço e na tela de compras, os usuários, a cada item de compra ou a cada item do serviço, eles podem classificar essa saída, essa despesa. E no final de um período, nós vamos ver quanto aquela despesa impactou nos números da empresa. Então, para que na tela de OS Compra e Compras o sistema não leve todas essas contas, por exemplo,
eu ter aqui a despesa com pessoal. Para que eu levaria despesa com funcionários lá para a tela de ordem de serviço? Então, nesse caso aqui, salários, eu digo que não é usado em ordem de serviço, que também não é usado em compras. Então, com isso, diminui o número de contas que vão ser sugeridos nessa tela. Nessas telas aí, provavelmente, eu vou colocar o quê? As despesas com veículos. Então, eu venho aqui nessas contas e parametrizo usado em ordem de serviço, sim. Com isso, a gente restringe nessas telas o número de a quantidade de contas orçamentárias que serão sugeridas. E isso diminuindo a possibilidade do usuário cometer erros. Então, ainda falando aqui sobre os parâmetros, nós temos aqui, ó, qual a conta que deve ser usada no licenciamento de veículos. São poucas contas, podem ser 2 ou 3, eu acredito. Então, só devemos parametrizar essas contas para que na tela de licenciamento não apareça todas as contas do plano de contas, entendeu? Se é usado na rotina de transporte, se é usado como uma conta de controle e se é usado na integração com a contabilidade. Um outro recurso muito interessante é aqui, por exemplo, aqui, ó, esses parâmetros aqui do lado direito. Para algumas contas orçamentárias é possível indicar para que centro de custo eu vou apropriar essa despesa. Eu poderia deixar em branco qualquer informação dessa. Eu posso preencher umas e outra não, entendeu? Se o centro de custo aqui não fosse compatível com essa, ou seja, despesa com telefone pode ser de qualquer centro de custo, então eu não informaria ela. Fornecedor, se essa conta aqui eu pago sempre ao mesmo fornecedor, então vale a pena eu indicar ela. Se essa despesa também eu pago sempre da mesma forma, vale a pena também eu indicar que tipo de pagamento ou recebimento. Para onde eu vou mandar? Onde é que eu uso mais essa conta orçamentária? Nas transações de pagamento ou de movimento em contas? Né? E também aqui palavra-chave. Essa palavra-chave aqui ela é usada na importação do extrato bancário. E histórico padrão, esse histórico aqui é muito interessante. Quando eu estiver fazendo um lançamento no financeiro, o sistema vai sugerir para mim o que eu parametrizei aqui. Vou mostrar rapidamente. Eu vou abrir aqui a tela de pagamentos. E quando eu selecionar, estiver lançando um título novo, que selecionar aqui, ó, telefone, a conta que eu estava lá. Então vejam, ele já alimentou para mim aqui o centro de custo, já trouxe que eu pago em boleto, já trouxe quem é o meu fornecedor e já trouxe aqui também o histórico. Sendo assim, muitas despesas fixas como telefone, energia, contas de água, contas de condomínio, aluguel, que são sempre direcionadas para o mesmo fornecedor, que é pago da mesma forma, vale a pena parametrizar isso aqui dentro do plano de contas para que ela agilize o lançamento para o operador. Então, se eu tenho minha operadora de celular, se eu tenho mais de uma, é melhor eu não indicar, né? Se eu aproprio sempre para meu centro de custo principal, vale a pena aqui eu indicar o centro de custo. Se eu pago elas sempre, todas elas sempre da mesma forma, também vale a pena eu indicar. E aqui eu posso definir um histórico padrão. Então vejam, ó, que eu não indiquei o meu fornecedor. Então, quando eu lançar essa despesa aqui no financeiro, vamos lá. Vou aqui, celular. Então vejam que ele colocou o centro de custo, colocou que eu pago em boleto, trouxe meu histórico, mas deixou o meu fornecedor em branco. Ok?
Então, dando sequência aqui ao plano de contas, eu posso ainda desativar, se eu quiser. Eu posso editar aqui, mudar o nome da conta aqui, posso torná-la inativa. Quando eu torno uma conta inativa, ela deixa de ser sugerida lá na tela de pagamentos e recebimentos. Porém, nos relatórios, elas continuam existindo. A partir do momento que eu vinculo qualquer despesa ou receita a uma conta orçamentária, ela não poderá ser mais excluída. O sistema não deixa excluir mais. Eu posso também criar subcontas. Vamos só exemplificar. Eu poderia criar aqui uma conta de peças, né? Vou só a título de simulação, de demonstração. Então eu criei aqui a conta de peças e eu posso pegar as peças mais relevantes, mais importantes para mim, e eu posso aqui criar subcontas, né? Como eu falei, pessoal, aqui é apenas uma demonstração. Então, farol, posso botar aqui para-choque. Então, eu criei aqui, ó, então, eu criei aqui uma conta peças e criei aqui algumas subcontas. Eu poderia ter também aqui a conta salário e os dissidentes do salário. Eu poderia colocar aqui salário, 13º, férias, só para diminuir o tamanho do meu plano de contas na hora de ser apresentado lá na minha DRE. Isso fica por conta da pessoa que administra o financeiro nos sistemas. Eu estou dando apenas dicas de como funciona. Outro recurso muito importante de comentar são os códigos contábeis. O sistema ele possibilita a gente exportar os dados do financeiro para o sistema contábil da empresa. Então, esse plano de contas ele precisa ser parametrizado com a conta contábil, né? A conta que é relativo lá na contabilidade, para que na hora da exportação os dois sistemas possam se reconhecer, eles possam integrar. Aqui embaixo eu posso transferir uma conta para um determinado grupo. Eu posso tirar essa conta aqui de impostos, pertence a um grupo. Eu poderia mandar ele para outro grupo, certo? Às vezes é necessário, às vezes a empresa, depois de um determinado tempo, às vezes ela quer reorganizar o seu plano de contas. Então ela pode mover a conta de um grupo para outro. Ela pode também transformar uma conta em uma subconta. É só selecionar ela e dizer para que subconta você quer transferir. Então, em poucas palavras, aqui eu tenho aqui também a impressão do plano de contas, né? Aqui eu tenho a impressão e em poucas palavras eu resumi, né, como funciona, né, e para que serve o plano de contas aqui dentro do SGLog. Só para finalizar, eu vou mostrar aqui, ó, no comparativo, né, no comparativo de despesa, que a gente usa a classificação, né, o plano de contas, para mostrar todas aqui as despesas e os seus valores mensais. Janeiro, fevereiro, março, aqui ó, salário. A empresa gastou 10 mil em janeiro, gastou 10 mil em fevereiro e por aí vai. Então, os planos de contas é a classificação das despesas e receitas da empresa.